Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um Devocional Caminho Diário. Aqui você tem um encontro com a palavra, com a verdade que muda vidas. Então, que seja feita a vontade do Senhor sobre nós nesse dia. Amém? Então, vamos a esse encontro, vamos a esse momento em que a gente se permite ouvir a mensagem do Senhor, que a gente se permite aprender um pouco mais. Lembrando que é um vídeo curto, mas é para inflamar esse desejo no seu coração de estar buscando cada vez mais a presença do nosso Deus. Amém? Então vamos fazer a nossa oração. Incline a sua fronte por alguns minutos e vamos orar ao Senhor. Pai, queremos te louvar e te agradecer por esse tempo. Queremos te agradecer pela oportunidade de um novo dia. Queremos agradecer ao Senhor porque tudo que temos, ó Pai, vem do alto. Tudo que temos vem do Senhor. Se respiramos, é porque o Senhor nos permite. Então, queremos nessa hora entregar em tuas mãos a direção das nossas vidas. Queremos entregar a direção do nosso pensamento, do nosso coração. Queremos, ó Pai, que o Senhor nos oriente, nos auxilie nesta caminhada. Nos ensine através da tua palavra aquilo que vai corrigir os caminhos errados que temos percorrido, as nossas atitudes, os nossos pensamentos de engano. Ah, Senhor, nos ajuda a ser transformado, nos ajuda a buscar algo novo, a viver algo novo na tua presença. É o que eu te peço nesse dia, Pai, que a tua palavra confronte o pecado que houver em nós, confronte, Pai, o que tiver errado, para que a gente possa ser livre, para que a gente possa desfrutar da verdade que cura, que liberta e que transforma. Em tuas mãos, ó Deus, eu coloco a direção. Seja feita a tua vontade. Estou aqui como teu instrumento. Usa-me, ó Deus, assim como o Senhor desejar. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia, gente. Livro de Isaías, capítulo 42. Profeta Isaías 42. Quando a gente se lembra de Isaías, nós vamos nós vamos pensar em um ministério onde Isaías enfrentou muitas questões com o povo dele, muitas questões com os inimigos também, né? Isaías teve que ser muito corajoso para viver o ministério que Deus chamou para ele viver. Mas uma das coisas mais lindas que eu gosto de Isaías é porque Isaías ele foi usado. Hoje tá difícil aqui. Foi usado para profetizar muito sobre a volta do Messias. E quando nós falamos em a vinda do Messias, a volta ainda não, né, gente? A volta quem profetiza somos nós. A vinda do Messias, nós estamos falando de algo que o povo nem imaginava o que seria. Hoje a gente já sabe, hoje nós somos privilegiados em saber de fato como foi essa vinda de Jesus. Mas naquela época, eles achavam que era um novo rei, alguém que viria como veio Davi. Então, as pessoas não entendiam muito bem o que é que ele profetizava. Mas hoje, a gente fazendo a leitura, nós já temos uma abertura melhor para isso, porque a gente viveu esse pós-vinda do Messias. Estamos aguardando a sua segunda vinda e que eu creio que será tão extraordinária quanto foi a primeira. Quer dizer, ainda mais, porque na primeira ele não veio com a majestade dele, ele veio como homem, mas na segunda vinda ele vai vir majestoso, ele vai vir como o rei que ele é. Então, quando nós fazemos essas leituras, nós enchemos o nosso coração de esperança, porque nós vemos que as promessas de Deus sempre se cumprem, que Deus ele não mente, ele não brinca, ele não simplesmente ele não ignora o que nós vivemos. Ele observa tudo que a gente passa, ele vê, ele ouve tudo que a gente vive, que a gente faz, e ele sempre está procurando planos e estratégias para resgatar o povo dele, sabe? Aquele que está com o coração aquebrantado, aquele que está cheio de desejo de uma vida nova, de ser liberto, está inconformado com as coisas desse mundo, inconformado com as situações que tem vivido, que tem visto acontecer, quanta injustiça, quanta maldade, quanta, quanta falta de amor, quanta esfrieza. E quando nós nos colocamos como inconformados,
Nós estamos buscando a uma coisa diferente, a um reino que não é esse aqui, é um reino diferente. E esse é o reino de Jesus Cristo. Então, quando nós fazemos a leitura desse capítulo, nós vamos perceber que Deus, ele sempre, sempre, sempre pensou em nós com muito carinho. Amém? Vamos fazer a leitura? Eu estou falando, falando, falando. Você não sabe nem do que eu estou me referindo, não é verdade? Capítulo 42 do livro de Isaías. Eu vou ler apenas os versículos iniciais. Amém? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho o meu eleito, em quem me compraz. A minha alma pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilha não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, nem até que ponha na terra o juízo. E as ilhas aguardarão a sua doutrina. Gente, esse é o nosso Messias, em quem o Senhor colocou o teu espírito. Sabe, a vinda de Jesus foi um marco muito grande para todos nós, porque se nós estamos aqui falando sobre ele, é porque ele veio ao mundo, é porque de fato ele veio e ele mudou o curso da história. E é interessante que assim, quando a gente vai fazer o estudo sobre o livro sobre toda a história do contexto bíblico, nós percebemos que Deus é Deus de todos, Deus é criador de todas as criaturas, mas ele escolheu um povo para ser exclusivo. Ele separou um povo obediente, ele separou um povo que queria mudança. Na verdade, ele escolheu um homem. Ele chama um homem e esse homem ouve a sua voz e a partir dali Deus faz uma promessa e começa a cumprir essa promessa. Só que no decorrer do tempo, o homem foi se desviando. E Deus percebe que, mesmo ele separando o povo, mesmo ele ensinando algumas leis, mesmo ele aplicando muitos milagres, muitas revelações, muita presença, o povo ainda se desvia. Então, Jesus vem à Terra com a missão de dizer: olha, Deus não é Deus somente de Israel, Deus é Deus de toda a terra. E para os israelitas entenderem isso era muito difícil, porque eles se sentiam realmente o povo exclusivo, o povo separado, porque eles foram cultuados nisso. Nós entendemos quando existe uma cultura, quando existe um ensinamento, de fato é difícil para se romper isso no nosso coração. E nós que crescemos longe de Cristo, que não viemos de uma nação que tem uma cultura de presença do Senhor, que tem uma história linda dos antepassados, nós precisamos romper também a idolatria no nosso coração, os maus costumes, precisamos romper a falta de fé, precisamos romper a iniquidade do nosso ser, da nossa alma. E quando nós encontramos Jesus, ele vem com essa missão de nos mostrar um reino eterno, de nos mostrar uma vida da qual nós não estamos acostumados a viver. Nós não estamos acostumados a viver em amor, nós não estamos acostumados a viver em paz, nós não estamos acostumados a ter uma vida abundante. E quando Jesus chega, é de fato um romper diferente, porque tudo se faz novo, porque nós não estávamos habituados, nós não fomos treinados para isso, nós não fomos preparados para isso, sabe? Diferente é você encontrar uma nação que nasceu sendo preparada para a volta do Messias, e quando o Messias chega, eles rejeitam o Messias, e é um negócio assim, é muito estreito. E diferente, nós que não fomos treinados, nós não fomos preparados para a vinda do Messias. E quando Jesus chega na terra, que ele demonstra o amor, a misericórdia dele, nós somos alcançados por essa graça. E isso é muito bom porque vê tamanho o amor de Deus para conosco, vê como Deus, ele realmente nos ama, como ele realmente se preocupa conosco. E feliz aquele que dá ouvidos a esse chamado. Feliz aquele que obedece a uma voz que não sabe de onde vem, que não sabe onde está, que parece loucura, que parece improvável, que parece impossível, mas que de repente
tudo se faz novo. Gente, foi assim comigo. E é assim na vida de todo aquele que começa a crer em Cristo, sabe? Que diz um sim para a presença dele e aí começa a viver algo novo. De fato, é algo que a gente nunca imaginou viver, é algo diferente. É receber uma transformação em algo que você dizia, isso aí não tem mais jeito. Isso aí nasceu assim, vai morrer assim, o mal da Gabriela, nasceu assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E eu repreendo em nome de Jesus isso na sua vida, na sua casa, na sua família. O que está faltando é Jesus entrar. O que está faltando é Jesus chegar de verdade, com a autoridade, a maestria que ele carrega. A gente precisa começar a enxergar Jesus com a maestria que ele tem. Eu tenho batido muito isso daqui, porque é o que nós precisamos fazer. Nós não podemos ser hipócritas de rejeitar a presença de Cristo. Missionária, mas Jesus não vai voltar ainda, ele não está aqui, ele deixou o Espírito dele no meio de nós. Ele nos ama tanto, 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 de tal maneira que ele entregou o filho, mas que ele também deixou o Espírito. Olha, é interessante que ele fala assim: eis aqui o meu servo, o meu eleito, a quem eu sustento, em quem compraz a minha alma, que pus o meu espírito sobre ele. E é interessante que Deus está dizendo aqui, olha, eu coloquei o meu espírito sobre ele, ele viveu na terra dependente do meu espírito, fazendo segundo a vontade do meu espírito, ele não se exaltou de forma nenhuma, ele só fez aquilo que ele foi designado a fazer. E quando nós vemos que Jesus é assunto ao céu, ele diz, olha, eu preciso ir para que aquele que vos convencerá do pecado, que terá acesso direto ao trono, que trará a mensagem direta do trono, possa vir e estar com vocês até o fim dos tempos, até que eu volte pela segunda vez. E esse é o Espírito Santo, nosso Consolador, a quem nos conforta, a quem nos direciona, a quem nos ensina, nos corrige, nos convence do pecado. Esse é aquele Espírito que foi colocado sobre Jesus Cristo e que agora está no meio de nós. E a gente só precisa acreditar e começar a viver com essa presença. Então, convide o Espírito Santo hoje a entrar na sua casa. Convide o Espírito Santo hoje a começar a fazer uma limpeza, a começar a corrigir o que está errado, a começar a quebrar e refazer o que estava rachado. Sabe, a gente precisa da autoridade para que o velho saia, para que o estragado, sabe, saia de vez da nossa vida. A gente não pode ter medo de tirar para fora aquilo que está rasgado, aquilo que está quebrado, aquilo que rachou, e você é apegado, ai não, ai não, ai não, não quero, eu quero que continue comigo mesmo rachado, eu quero que continue comigo mesmo quebrado, eu quero que continue comigo o mesmo ferido. Vamos parar de ser egoísta, vamos parar de ser hipócritas, vamos deixar o oleiro fazer a parte dele. Sabe, Jesus não dispensa nada, Deus ele não joga nada fora. Nas mãos do Senhor, tudo se faz novo, tudo se refaz. Então, permita que essa verdade entre, permita que essa autoridade adentre a tua casa e encontre disponibilidade, encontre a autoridade para fazer a boa obra. Amém? Se o Senhor chegar, bater a porta e não for bem recebido, ele volta, ele não fica onde ele não é bem-vindo. Amém? Você precisa dar essa legalidade ao Espírito Santo. Expulsar os demônios que te cercam, expulsar os espíritos imundos que entram sem ser convidados. Não está dizendo que a minha casa tem demônio, eu estou dizendo isso mesmo. E se você não se posicionar, se você não der autoridade ao Espírito Santo, eles vão querer morar aí com você. Eles vão achar-se dono e daqui a pouco vão estar pintando e bordando na sua casa. Então não deixe que isso aconteça. Expulse da sua casa, expulse do seu trabalho, expulse da sua vida. Amém? Seja autoridade. Dê autoridade ao Espírito Santo. Não para que você cresça, mas para que a glória dele resplandeça, assim como o nosso Messias nos ensinou. Amém? Então é isso. Vá com a autoridade do céu, vá com a legalidade do alto e deixe Deus fazer a boa obra. Amém? Então é isso. Tenha um excelente dia, tenha uma excelente quinta-feira, que o Espírito Santo te guie, te molde, te encaminhe para um lugar novo,
te leve a viver coisas novas, porque essa é a maior especialidade dele, fazer tudo novo. Amém? Então fica com Deus, fica com essa palavra poderosa sobre a sua vida, cheia de autoridade do alto, cheia de verdade do Senhor que nos confronta. Então, se a palavra te confrontou, é porque tem algo aí para ser corrigido. Amém? Então, fique em paz, compartilhe com outras pessoas, compartilhe essa mensagem com quem você acha que está enfrentando esse tipo de luta, mas também compartilhe simplesmente sem saber aonde vai parar. Tenha certeza que o Espírito Santo sabe a quem ele vai direcionar. Amém? Então é isso. Fica com Deus e eu te espero aqui amanhã para mais um Devocional Caminho Diário. Tchau, tchau.